Boa tarde, meus irmãos queridos, a paz do Senhor Jesus, Renato, Márcia, Deseni, Luciana, irmã Sueli. Irmã Sueli, que o irmão Renato tem um testemunho muito bonito de um grande livramento que Deus deu para eles. E ali eles puderam ver o poder de Deus, a manifestação do Senhor segurando o nosso irmão e ajudando a nossa irmã Sueli. Ela me passou a mensagem contando como foi, e até eu pedi para ela que se ela quisesse entrar junto comigo para poder contar, né, dar o testemunho, ou passar a mensagem, ela e o Renato, para estar falando para os irmãos sobre esse grande livramento. Paz do Senhor, irmão Danilo, a Rosa, louvado o nome do Senhor, a irmã Elisa. Deus tem sido bom conosco, tem nos ajudado, tem nos protegido. Irmãos, principalmente segunda, quarta e sexta, é o dia que o adversário fica mais furioso e que existe mais obras contrárias, que o pessoal trabalha, né, contrário com o poder das trevas nesses dias. Então são os dias que a gente precisa estar mais consagrado ao Senhor, para essas hostes espirituais da maldade, essas forças malignas não nos atingir, né? Que bênção, irmã, tá chovendo bastante aí? Glórias a Deus, refrescando, e a chuva é necessária, né, irmã Cleide? Então, a gente vê que o Senhor, Ele cuida de nós nos mínimos detalhes, com a chuva, com o sol, com os livramentos. E nós sabemos que nós somos os filhos de Deus. E Ele tem um carinho, um amor muito grande por nós. A misericórdia dEle nos alcança todos os dias, né? A misericórdia do Senhor alcança as nossas vidas, a nossa família, todos aqueles que a gente ora e coloca na presença dEle, pedindo a misericórdia do Senhor. A palavra que nós temos hoje está no Salmo de número 69. O título é O Zelo da Tua Casa Me Consumiu. Aqui o salmista, ele estava falando sobre o zelo e a perseguição dos seus inimigos. Então, a paz do Senhor, minha Geisa, glória a Deus. A gente está aí na mesma força, né? Unidos, louvando o nome do Senhor. Então, ontem, a senhora irmã Eliana, Cristina, Edvanda, graças a Deus, né? Os irmãos já estão, a maioria aí, online. Então, vou dar o testemunho que a nossa irmã Sueli passou a mensagem ontem, a irmã Sueli, esposa do Renato Bertolini, que, como os irmãos sabem, ele já comentou, e os irmãos que não sabem, o nosso irmão é cadeirante, e ele, ali, aconteceu da cadeira virar, e a nossa irmã Sueli, ela disse que na hora ali, o irmão Renato podia ter batido cabeça, quebrado um braço, uma perna, né? Pela forma que ele caiu, poderia ter acontecido isso, mas o Senhor, Ele segurou o nosso irmão. Ele não bateu cabeça, não bateu osso. Irmãos, isso é obra de Deus, é obra divina, né? Nossa irmã falou que ela não entendeu como foi, mas ela viu as mãos de Deus, eles sentiram as mãos de Deus amparando eles nesse momento. Irmãos, como é bom a gente saber que Deus, Ele cuida, Ele livra, e Ele faz isso, né? Então, que Deus abençoe. Vamos glorificar o Senhor nessa tarde por esse grande livramento na vida do nosso irmão Renato Bertolini. É motivo de ação de graça, de louvor, de bendizer ao nosso Deus, né? Que os nossos irmãos estão aí glorificando o nome do Senhor. Então, irmãos, a gente, dentro desse salmo, nós vemos que o salmista Davi,
ele estava exausto e desesperado, como alguém que está se afogando ou se afundando em um lamaçal. E ele confiava em Deus, mas ele confessou estar cansado de esperar a resposta do Senhor para aliviar a sua angústia. E nós vemos que isso muitas vezes acontece nas nossas vidas. Tem momentos que parece que o Senhor está demorando para nos responder, mas nós vemos que o salmista aqui viu as mãos do Senhor. Então ele diz assim, do versículo 1 ao 4, que ele estava em águas profundas. Salva-me, ó Deus, eu saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Salva-me, ó Deus, porque as águas me sobem até a alma. Estou atolado em profundo lamaçal, que não dá pé, e estou nas profundezas das águas, e a corrente me submerge. Estou cansado de clamar. Secou-se a minha garganta, e os meus olhos desfalecem de tanto esperar por meu Deus. Então aqui o salmista, ele estava desesperado, ele estava exausto, né? Confiando em Deus, mas exausto porque parecia que as águas já tinham coberto ele estava ali, não conseguia sair, então, daquela circunstância que ele estava vivendo. E ele diz assim, são mais do que os cabelos da minha cabeça os que sem razão me odeiam. São poderosos os meus destruidores, os que com falsos motivos são meus inimigos. Por isso tenho de restituir o que não furtei. Então aqui o salmista, ele estava sendo perseguido, né? E muitos o odiavam e estavam tentando destruir o salmista. E nós vemos que Jesus, ele usou essas palavras lá em João 15, 25. Ele diz assim, o próprio Jesus usou as palavras do salmista Davi. João 15, 25. Ele diz assim, isto, porém, é para mim que se cumpra a palavra escrita na lei. Odiaram-me sem motivos. Então Jesus também, ele foi odiado sem motivos. Ele usou essa palavra aqui de Davi dentro desse salmo. A mesma perseguição que Davi ele estava passando sobre ele. O salmista também estava então passando por essa dificuldade. E o próprio apóstolo Paulo também escreve sobre o sacrifício de Cristo, lá em Romanos 15. Ele diz assim, Romanos 15, se os irmãos quiserem acompanhar dentro dessa passagem. Eu sei que às vezes é um pouquinho extenso, mas para nós compreendermos o que Deus ele confirma, né? Através da sua palavra bendita, nós vemos que o Senhor, aqui então, em Romanos 15, 3, o apóstolo Paulo diz assim, porque também Cristo não se agradou a si mesmo, antes, como está escrito, as injúrias dos que estavam o ultrajavam, caíram sobre mim. Então Jesus, ele foi injuriado, ele foi perseguido por conta de ser o Filho de Deus, né? Então nós vemos aqui que dentro desse Salmo 69, o salmista ele estava passando num profundo lamaçal. E ele diz que o zelo da casa do Senhor o consumiu, versículo 9. Pois o zelo da tua casa me consumiu, e as injúrias dos que te ultrajam caem sobre mim.
Então nós vemos que Jesus também, né, falou essa palavra. E ele diz: chorei em jejum, está a minha alma, e isso mesmo se me tornou em afrontas. Pus um pano de saco por vestes, e me tornei objeto de escárnio para eles. Tagarelavam sobre mim os que à porta se assentavam. Então aqui nós vemos que fofocavam, injuriavam, perseguiam, né, o salmista. Mas o salmista, ele termina esse salmo dando graças ao Senhor. Ele diz assim, ele começa, né, desesperado, como um homem que estava se afogando, e termina com uma mensagem de esperança. Louvem-nos, versículo 34 ao 36. Louvem-nos os céus e a terra, os mares e tudo quanto neles se move, porque Deus salvará Sião e edificará as cidades de Judá, e ali habitarão, e hão de possuí-la. Também a descendência dos seus servos a herdará, e os que lhe amam o nome nela habitarão. Então nós vemos aqui que ele termina com uma mensagem de esperança. E nós sabemos que a confiança de Davi estava na fidelidade e na compaixão de Deus. E é isso, irmãos, que nos dá motivo de olhar para cima, para achar o nosso refúgio e a nossa salvação. Quantas vezes nós também, como o salmista Davi, imploramos, pedimos socorro urgente. Tem momento que nós precisamos que, como diz o Salmo 70, apressa-te, Senhor, ao meu favor. E aqui nós vemos que Davi, ele se refugiou em Deus, a confiança dele estava em Deus, mesmo no começo, ele falando para Deus: Deus, parece que o Senhor não está me ouvindo, parece que nada está acontecendo, mas no final ele viu que Deus estava com ele, que a única esperança dele era o Senhor. E nós sabemos que Jesus Cristo é muito mais, né, irmãos, que religiosidade. Ele é muito mais belo, infinitamente mais majestoso do que nós cristãos, católicos, protestantes, evangélicos, temos sido capazes de entender o amor, a fidelidade e a graça de Deus. Nós vemos aqui em João 2, que diz assim: quando Jesus expulsou ali no templo, né, ele se aproximou ali daquele templo na época da Páscoa. Estando próxima à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Tendo ele feito um chicote de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, e derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui essas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. E aqui os discípulos, então, eles se lembraram que estava escrito lá no Salmo 69:9, quando o salmista Davi disse: o zelo da tua casa me consumirá. Então, o zelo da casa do Senhor, né, consumiu o Senhor Jesus, e o salmista Davi, ele foi também perseguido pelo zelo que tinha de Deus. Então, meus irmãos, se você está passando por uma perseguição, se você está passando por uma circunstância difícil, atolado, como o salmista Davi aqui, confia no Senhor. Ele é muito mais poderoso do que qualquer coisa que nós podemos imaginar. A nossa mente é limitada. Ontem a gente orando, o Senhor passava algumas revelações, vou passar rápido, porque eu sei que tem sido bem extenso a mensagem, e eu tenho procurado ser mais rápido para não ser cansativa, né? A irmã Wanda, a sua mãezinha Ana de Jesus,
Deus estava tirando uma retenção de líquido nas pernas dela, um inchaço, o Senhor ali tirando essa retenção. A irmã Cleide, o adversário tentando, eu vi assim a irmã como que embrulhada, amarrada, paralisada, o adversário tentando tirar o ânimo da nossa irmã Cleide, a irmã ficando sem forças, mas Deus colocando as mãos e renovando as suas forças. O José Paulo Borges, ele entra sempre depois na live, Deus mostrava uma situação, o irmão caminhando com muita luta, muitas pedras nos caminhos. Irmãos, muitas vezes no nosso caminho aparecem as pedras para tentar atrapalhar os projetos, os planos, mas Deus, ele cuida, né? Ele está mostrando, então ele está ajudando o nosso irmão a passar por esse caminho difícil, por essas pedras. A Simone, Deus abrindo uma pequena porta de escape, irmã, para o Pedro William, pequena. Muitas vezes nós esperamos uma porta maior, mas o Senhor, ele socorre, então é uma pequena porta. Receba em nome de Jesus. A Camila e o Marcos Paulo, Deus mostrava assim uma grande, mas pensa numa grande bênção. Uma grande bênção entrando pela porta da casa dos nossos irmãos. Isso é louvável. Grandioso é o nosso Deus que cuida daqueles que esperam nele. A nossa irmã Érica, filha do irmão Renato Bertolini e irmã Sueli, Deus estava tocando, um anjo ali tocando e fazendo uma cirurgia naquele cálculo renal do marido da nossa irmã. O Senhor faz isso, viu, irmãos? Ele faz cirurgia, sim. Ele coloca, eu já na madrugada, eu via o anjo do Senhor descendo, colocando o soro e me anestesiando. Então Deus, ele tem esse poder, viu? É os mistérios de Deus, né? Que você recebe a cura, não sabe como, mas o Senhor, ele envia o anjo dele e cura. Então louvado seja o nome do Senhor, que o nosso irmão está recebendo essa cura. A nossa irmã a Djanira, Deus dá para ela o versículo lá em 1 Reis 17:14. É uma circunstância, a irmã vai ler esse versículo e vai entender o que Deus está fazendo. E a nossa irmã Deuseni era assim, falei, Senhor, eu creio que a nossa irmã vai entender. Ela estava num lugar com uma varinha de pescar e ela estava aguardando. E o Senhor, isso figurativo, viu, irmã Deuseni? Não significa que você vai lá com uma varinha e pescar, né? Mas o Senhor fala que esse peixe virá. É uma bênção, peixe é bênção, né? Nós sabemos disso. Então essa bênção virá. Você está esperando, você está ali lutando e o Senhor vai te ajudar e ela virá nas tuas mãos, para você não desistir, confiar somente em nome de Jesus. A Cristiana, no trabalho dela, algo que está preocupando, e o Senhor manda dizer para você, Cristiana, ele caminha com você, para lá e para cá. Você não está andando sozinha, caminhando sozinha, trabalhando sozinha, fazendo sozinha. O Senhor está junto com você, te fortalecendo, te ajudando. Receba em nome de Jesus. E a irmã Luciana, Deus mostrava assim um anjo muito formoso, um anjo alto, bonito, via as asas assim, aquela coisa linda. E Deus colocando uma armadura sobre a nossa irmã, também sobre o Silvino, e a nossa irmã sendo guardada por esse anjo. Um anjo muito lindo, assim, algo especial que o Senhor está fazendo para nossa irmã. E o Silvino, Deus mostrava ele como um soldado, como aquele soldado romano, e uma armadura dourada sobre a vida do Silvino, sobre ele, sobre o corpo dele. Então Deus te colocando uma armadura é necessário, viu, Silvino? Porque você está em batalha e essa armadura é para proteger. E a irmã Elisa, Deus mostrava assim, irmã Maria Elisa, como que Faraó via clarinho, aquela carroça, né? Aquele carro de Faraó, a irmã na frente e aquele carro perseguindo a irmã, mas o Senhor deu a vitória para Israel. Mesmo Faraó perseguindo, eles venceram. Então a nossa irmã vai vencer, vai atravessar o mar
Como Deus abriu o mar para aquele povo de Israel passar, o Senhor também abre o mar, irmã Elisa, para você passar. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Senhor, eu quero te agradecer por cada um dos meus irmãos que estão aí online, os que o Senhor revelou, mostrou, os que o Senhor não revelou, Pai, mas também estão recebendo a bênção. O Senhor cuida, o Senhor livra, o Senhor ajuda. Paizinho querido, muito obrigada, porque o Senhor tem cuidado dos nossos irmãos nesse pequeno momento que nós entramos na Tua presença. Deus, o Senhor guarda, o Senhor livra, o Senhor manda anjos, o Senhor abençoa, o Senhor abre porta, o Senhor cura, porque o Senhor contempla os nossos esforços. Não tem sido em vão, ó Pai, esse momento de oração que nós estamos unidos na Tua presença. Abençoa cada familiar representado, casamentos, Deus, namoro, a irmã Aline, irmão Danilo, que precisa de uma concretização. Pai, abençoa os meus irmãos, eu tenho orado constantemente nessa causa e eu creio que logo breve os nossos irmãos também vão testemunhar. Abençoa, Senhor, as criancinhas, os adolescentes, os jovens, os idosos. Pai, sobre essa cidade de Cavalcante, eu peço a Ti, coloca as Tuas mãos, vai movendo, Senhor, vai repreendendo toda a ação, toda a perturbação, toda a opressão, caia por terra em nome de Jesus. Tudo aquilo que faz o céu ficar de bronze nesse lugar, Pai, toda a negridão, vai tirando, vai repreendendo, vai abrindo, Senhor, enviando o Teu exército, ó Pai, para lutar, para guerrear e batalhar por essa cidade, por cada família. É o que eu te peço nessa hora, confiando nas Tuas mãos poderosas. Em nome de Jesus, eu abençoo os meus irmãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor os livre, os guarde e os abençoe em nome de Jesus. Até amanhã, ao meio-dia, eu creio que o Senhor nos permitirá. Amém? Amo vocês, se cuidem, ficam com Deus.